Nem sempre poder se trata de se impor na frente dos outros ou fazer o que quer sem interrupções. Poder, em muitos casos, se resume a autocontrole, a um ato de seguir o teu propósito com o máximo de disciplina. Se trata também de, em inúmeras circunstâncias, silenciar a sua mente e agir na lógica. Por isso, quer aprender agora 7 leis ocultas, mas simples, que você pode utilizar em sua vida para alcançar o melhor de si mesmo? Então vamos ao que interessa. A virtude não precisa de testemunho. Por que fazer e querer se aparecer? Qual seria o sentido de passar o processo inteiro sendo discreto para, quando conquista, fazer barulho? Afinal, lembre-se bem, não basta ganhar, é preciso manter também. E o ato de manter a conquista é bem mais difícil do que alcançar a conquista em si. Então, vê se para com essa mania de expor ao mundo o que você faz e como fez. Porque aí depois os outros te copiam ou roubam a sua ideia e você acha ruim, sendo que foi você quem se descuidou com essa atitude de querer pagar de bonzão. Até porque realmente não acha melhor só calar a boca e curtir o que conseguiu? Você tem mesmo que inflar o seu ego e mostrar aos outros o que fez? Para o quê? Ganhar aplausos? Receber elogios? Para que os falsos te abracem e se aproximem, dando brecha para que depois te prejudiquem? E pior que tem gente que tem essa cabecinha pequena de pensar que se não pode compartilhar, então não vale a pena. Ah, se não posso divulgar a minha felicidade com os outros, qual é o sentido? Se não posso expor essa conquista e comemorar com outras pessoas, por que conquistarei então? Bom, talvez você conquistou para melhorar a sua vida, para evoluir a si mesmo. Ou no fim foi só para inflar o seu ego? Foi só para ganhar a aprovação dos outros? Porque caso tenha feito tudo isso só para impressionar e chamar a atenção dos falsos, parabéns. A sua conquista foi vazia e você nunca sentirá uma felicidade genuína. E toda essa ostentação de mostrar os teus ganhos e posses, toda essa exposição de querer revelar o que fez e como fez, ostentando as tais virtudes que tem, no fim só te esvazia, só te encurrala cada vez mais em um canto, para tomar facadas de todos os lados, assim como Júlio César, que no conforto de pensar que tinha o poder todo para si, foi atacado no próprio Senado de Roma. Portanto, quando ganhar, não se conforte e nem pense que está ileso, já que qualquer descuido, qualquer ato movido por uma mente dominada pelo ego, te dará um gostinho de vitória para depois te destruir, esmagando esse ego. E não existe derrota pior do que aquela que você mesmo causa. Então, se está bem de vida, se fez algo incrível para si mesmo, se o seu trabalho está impecável, deixe que naturalmente as pessoas percebam. Mantenha-se no silêncio, colhendo os frutos e plantando cada vez mais. Consequentemente, colhendo também cada vez mais, sem dizer uma palavra a ninguém, sem chamar a atenção de forma desnecessária. Pois o sentido da vida não está em comemorar com os outros, mas sim vencer para desfrutar em total plenitude. Sem barulho, sem falsos ao seu redor, sem bajulação ou ostentação. Só você com você mesmo. É isso que trará a ti significado. E caso queira comemorar com alguém, que seja uma pessoa que realmente te apoiou desde o começo. Caso contrário, fique quieto e comemore sozinho, pois será mais digno do que ser abraçado por aquelas que sempre desejaram o seu pior.
faça com que o mal volte contra quem proferiu. Tem pessoas que se acham espertas, mas na verdade só são movidas pela frustração e pelo mal. Não se sentem bem com a própria vida e por isso querem incomodar ou atrapalhar de alguma forma a vida e sucesso do outro. São fracas, repugnantes, sem moral e nem caráter. Estão perdidas. E tão perdidas que já usaram tantas e tantas máscaras, tantos fingimentos que nem sequer sabem mais quais são suas essências. Estão afundadas na frustração, angústia e no mal em si. E gente desse jeito, presas no próprio fracasso, vão te incomodar, criticar, jogar dúvidas em seu caminho e te ofender, às vezes sem motivo algum. Tentarão de todos os modos fazer com que você se sinta mal, ou desmotivado, ou prejudicado. E elas só continuam porque enxergam que foram bem-sucedidas no desânimo do seu rosto. Por isso não fale, não reaja, não demonstre descontrole, independente se a ofensa te irritou ou se a ação do invejoso te atrapalhou. Só continue o seu rumo, mostrando uma postura e expressão inabalável. Mostre para o indivíduo que você o ignora, sem ressentimentos, com pura indiferença, já que pode parecer que você é fraco por não reagir, mas na verdade não só demonstra o seu autocontrole, como também mostra que será preciso bem mais para te prejudicar. Afinal, mesmo que o insulto te atinja ou a inveja te atrase, você é inteligente o bastante para desviar disso com elegância, pois você tem confiança no potencial, tem destreza em relação ao que faz, ao contrário dessas pessoas. Logo, seja melhor que elas, seja superior em atitude e mentalidade. Só assim vencerá. Não é batendo de frente, não é ofendendo de volta ou tentando prejudicá-las. É apenas seguir o teu caminho, sem reação e revelando domínio em cada passo. Porque quanto mais bem-sucedido você for, mesmo após os ataques, mais te temerão. Eles não saberão como proceder, não entenderão o teu jeito inabalável e indiferente. E uma hora ou outra, no desespero, na fraqueza e ignorância, eles tropeçarão tentando te fazer o mal. E enquanto caem na lama que eles mesmos jogaram no chão, você avança sem olhar para trás. Essa é a atitude certa. Esse é o raciocínio lógico. Entenda sem precisar perguntar. Em determinadas circunstâncias, você pode determinar o que alguém precisa ou o que ela fará em alguns segundos, só de olhar para a reação e movimento, prestando atenção na fala, no ato, no olhar. Pode ser abrir a porta para alguém, entregar a ela o que deseja antes mesmo dela pedir, informar aquilo que o indivíduo ainda nem perguntou e que deseja saber, e assim por diante. Essas antecipações podem ser feitas, e se você define isso, tomando essas atitudes e interagindo de forma rápida sem perguntar ou antes que a pessoa peça, certamente você irá impressionar. Alguém silencioso, mas que se atenta aos detalhes e facilita o caminho das pessoas. Ou de forma oculta facilita o próprio rumo, afinal, ganhando influência com essas antecipações, gerando interesse e admiração naturalmente, você pode estabelecer uma atenção com os outros por conta desse comportamento rápido e eficiente, pois hoje, em um mundo onde a maioria perde tempo só opinando, falando besteira e retardando as circunstâncias no geral, se você se torna um facilitador, alguém prático e com um pensamento rápido,
que se atenta aos detalhes, bom, certamente será requisitado por muitos, principalmente no meio profissional. Logo, fique em alerta. Observe os interesses alheios. Aprenda a escutar atentamente e reparar em como reagem, pois em pouco tempo você pode descobrir mais do que pensava que poderia. E com isso, antecipar um método que com certeza se tornou valioso hoje em dia. Evite problemas e pessoas perturbadas. Às vezes é só uma questão de deixar a pessoa falar para descobrir se é ou não uma boa pessoa. Em uma conversa, por exemplo, deixe que falem suas opiniões, desabafos, interesses. Veja o tanto que essa pessoa joga culpa nos outros. Reparem como falam sobre alguém que nem está ali para se defender. Note o quanto expõe os seus egos. Sério, se você quer descobrir sobre alguém, é só deixá-la falar, pois as pessoas não sabem se conter. Elas entregam o jogo fácil, mostram as suas reais personalidades. Inclusive essa história de máscaras, manipulação, com todo respeito, mas só acontece porque você não prestou atenção suficiente, pois boa parte daqueles que manipulam são péssimos. Suas máscaras estão visíveis e caem facilmente. Só que para perceber isso, é uma questão de raciocínio lógico. Portanto, treine a sua lógica, junte os pontos, analise o que falam e como falam. Porque se você estabelecer essa escuta ativa e essa interpretação de fatos, descobrirá muita perturbação e contradições em alguns que estão ao seu redor, o que pode te ajudar a evitar problemas e selecionar melhor quem te acompanha em seu rumo. Escute a sua mente, ela tem muito a dizer. Você resolveria inúmeros problemas e entenderia suas complexidades emocionais e psicológicas de forma melhor se escutasse melhor a sua mente. Aliás, é por isso que as pessoas enlouquecem rapidamente e relativamente fácil hoje em dia. Barulho excessivo, música alta nos ouvidos, celular 24 horas, um monte de conteúdo desnecessário. É tanta rapidez e bombardeio de informações inúteis que a pessoa não dá espaço e nem um fôlego para a mente. E a consciência que deveria conversar diretamente com a tua essência fica calada, ignorada, enquanto você se distrai cada vez mais. E depois ainda se pergunta por que tem crises emocionais, ansiedade, depressão. Olha o que você faz com a sua cabeça. Olha a forma como trata a sua saúde mental. Não dá um pingo de silêncio para a mente, não pratica uma boa reflexão, não constrói um único pensamento positivo ou evolutivo. E no meio disso sua rotina ainda é sedentária. E você acha o quê? Que ficaria bem desse modo? Qual é? Portanto, escute mais a mente. Sério, fique um tempo calado, sem se distrair à toa. Só você, um livro, uma música mais baixa, um ambiente de fato agradável que transmita paz. Pois no meio de um ritmo tão acelerado, se você no momento livre não se desacelerar, uma hora irá surtar e perder o controle de si mesmo. Sem opiniões, apenas ações. Ninguém quer saber o que você acha de tal assunto ou de tal figura pública. A realidade é que no meio dessas discussões as pessoas competem para ver quem tem a melhor opinião ou o melhor argumento, não para mudar algo, não para trazer alguma mudança significativa com esse diálogo. Nada disso. Só falam à toa porque sim. Opinam, discutem, contra-argumentam e nada muda. Nem mesmo se desenvolve uma mentalidade ou ideia ali. Nada realmente progride. E é isso que as pessoas são em sua maioria. Adoram falar o que acham ou o que fariam se tal coisa acontecesse. Mas na realidade,
não possuem um pingo de atitude, e aquilo que acham, elas nem sabem de fato. Só repetiram o que escutaram por aí. Logo, pare de ser mais um desses. Pare de competir com opiniões, pare de entrar em discussões desnecessárias e corte essas conversas inúteis. No fim, não há nada melhor do que calar a boca, deixar esse pessoal falar o que quiser e enquanto isso você fazer o que tem que ser feito na sua vida. Porque isso sim trará mudanças. Isso sim será eficaz. Uma ação bem feita, não uma falação inútil. E quanto mais você for certeiro com as suas ações, mais competente se tornará. E em um mundo onde todo mundo fala e poucos aprendem e fazem, aquele que é considerado competente sai muito na frente. Vai por mim, tenha menos opiniões, ou melhor, tenha, mas guarde para si mesmo, e aprenda a se virar sozinho. Faça o que a maioria não faz, seja bom no que a maioria não é. Se você se diferenciar dessa forma, mudará o ambiente a seu favor bem mais do que só falasse opiniões por aí. Erros causados pela distração. Quando você não tem um rumo, nem rotina, nem disciplina, quando as definições do seu caminho estão turvas, sem uma solidez de valor e ação, você cai, não só fisicamente, mas mentalmente. Não é à toa que as redes sociais, redes de fast food, marcas de produtos obviamente inúteis, lucram cada vez mais, de forma desenfreada, porque as pessoas consomem, não pelo prazer, não porque gostam realmente, mas sim por impulso, pelo vazio que sentem com elas mesmas. E aí, no desespero, tentam se preencher com comida, com curtidas, com alguma coleção de bonecos ou sei lá o quê. Elas se perdem no consumo e na distração, pois não cuidam da mente, não possuem disciplina no geral, não desenvolveram um propósito. Logo, dê mais valor para si mesmo. Pare de cometer esses mesmos erros por conta de vazio existencial e carência. Você ainda tem dentro de si a sua melhor versão, mas precisa praticar todo dia, nem que seja para dar um pequeno passo. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.